Quando lemos capítulo 2 do livro de Atos, é o início da igreja dos apóstolos. E o que eu quero mostrar para você nesses 3 versículos que lemos, não é a comunhão, não é o que eles estavam juntos. Eu quero mostrar nesses 3 versículos, e o tema é o porquê orar. Nesses 3 versículos nós vemos que eles eram usados tremendamente. A Bíblia diz que eles estavam juntos. Havia um poder sobre eles. Havia cura. Aquela igreja era poderosamente visitada pelo Espírito de Deus. Mas isso não é só porque eles tinham comunhão. Isso não acontecia só porque eles estavam juntos. Isso acontecia porque eles perseveravam na oração. Amém? Eles perseveravam. Diga para o teu irmão, ajuda o pastor a pregar. Diga para o teu irmão, ajuda o pastor a pregar. Não cochile. E preste atenção. Não basta só prestar atenção. Tem que ter intenção. Não basta somente prestar atenção. Você tem que ter intenção. E o que fazia essa igreja ser poderosa? O que fazia ser essa igreja? O que faz essa igreja ser invejada por nós e por muitos? O que faz essa igreja ser uma igreja que pessoas hoje acham assim que nós não podemos ter uma igreja como aquela? Nós achamos que aquela igreja primeira nunca mais existirá uma igual. E eu creio que não existirá se não existir o Espírito Santo. Se não existir mais Deus, se não existir mais Jesus, se não existir mais o Espírito Santo, não voltará a ter essa igreja. Mas se nós tivermos Jesus no nosso meio, se nós tivermos o Espírito no nosso meio, e se nós perseverarmos em oração, porque é a oração que vai fazer a gente estar junto, e é a oração que vai fazer a gente ter comunhão. Então, parece que eles davam muita importância para a oração, amém? Parece que eles gostavam de orar, amém? Parece que eles viam a oração como algo importante. Glória a Deus. Parece que eles viam a oração não como algo pesado, mas eles viam a oração como algo prazeroso. Por isso, nessa noite, eu quero ministrar o seu coração. Porque se a palavra não volta vazia, então você vai sair daqui praticando. Se ela não volta vazia, então você vai sair daqui orando. Porque se nós queremos ver alguma coisa acontecer no nosso meio, não é gritando, não é pulando, mas é orando. Não existe comunhão entre nós se nós não orarmos um pelo outro. Não existe comunhão entre eu e Deus se nós não orarmos para Deus. Não adianta invejar aquela igreja ou a outras igrejas que estão por aí. Não, inveja não nos leva a nada. O que nós temos que fazer é orar. Alguém foi à Coreia conversar com Paul Yong-Chu para ver qual é o segredo da maior igreja, creio eu, que do mundo. Pensando nisso, quero fazer uma caravana. Nós vamos pegar uma caravana e nós vamos qualquer dia desse para a gruta de oração. Eu quero levar vocês a ver gente que ora. Porque muitos de vocês nem oram e nunca viram gente que ora. A verdade é essa. E foram perguntar para ele o porquê. Qual é o segredo do crescimento? Qual é o segredo da unidade? Como o Senhor consegue pastorear essa igreja tão numerosa? E o pessoal foi ver que eles praticavam a oração como algo sério, como algo importante, como algo vital para nossas vidas. E quando nós oramos, nós não oramos para homem, nós não oramos para as pessoas, nós oramos para Deus. Nós falamos com Deus. E quando nós falamos com Deus, Jeremias 33, verso 3 diz: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe e não conhece. Então, se eu clamar a Deus, Jeremias 33, verso 3, Ele me responde. Se eu não clamar, Ele não. Se eu clamar, Ele responde. Se eu não clamar, Ele não responde. Você tem clamado ao Senhor? Então, essa igreja, eles tinham a oração como algo importante, a ponto dos apóstolos
pensa bem, a igreja crescendo numa forma poderosa, a igreja sem estrutura de hoje, como templo, as igrejas eram casas, como discipular os novos convertidos, como fazer aquilo. E a oração para eles era tão importante que os apóstolos olharam e disseram assim: olha, nós vamos separar alguns diáconos. Tem diácono aqui? Nós vamos separar alguns diáconos para que eles possam servir as mesas, ajudar nos bastidores, ajudar as viúvas, os órfãos. E os apóstolos, eles disseram: mas nós apóstolos, nós vamos nos empenhar e dedicar na palavra e na oração. Eles tinham algo importante, que era a oração. Eles sabiam que a oração era a fonte geradora de poder, que iria levar a igreja a uma unidade, que iria levar uma igreja ao poder máximo dela. E hoje nós vamos sair daqui abençoado, porque se nós começarmos a ver a oração como algo importante, nós vamos então chegar a níveis mais altos. 5 pontinhos só nessa ministração. Primeiro, por que eu devo orar? Primeiro, porque é uma ordem. Jesus mandou orar. E Jesus, quando manda, não pede. Ele mandou, ele ordenou, a ponto de dizer: eu vou mostrar para vocês como ora. Na Bíblia, quando você vai ver um homem de oração, você não tem outro modelo a não ser Jesus. Jesus orava de dia, orava à noite, ele orava todos os dias, sendo que nem precisava orar. Por que Jesus orava tanto? Para que eu e você pudéssemos hoje ter os relatos dele como um homem que nem precisava, porque era 100% homem, 100% Deus, mas orava. E orava para quê? Para nos deixar o mandamento. Um mandamento eu vos dou, eu te dou uma ordem. É por isso que temos que orar. Porque Jesus não está pedindo para você orar. Jesus está te mandando. Agora eu lhe pergunto, quem gosta de ser mandado? Levante a mão. Quem gosta de receber ordem, levanta a mão. Não gosta, mas recebe. Não gosta, mas se o prefeito dizer, faz, se não, faz. É ou não é? Nem precisa o prefeito. Não gostamos, mas nós obedecemos ordem. Nós somos pessoas que estamos debaixo de autoridade e também somos pessoas, muitas vezes, que estamos como autoridade. Ninguém gosta de ordem. Mas não é porque nós não gostamos que Jesus não ia dizer para nós: eu ordeno a você que você ore. Então, quando você não ora, você peca. Nós estamos na campanha da oração. Não sei quem está nas horas, mas meia-noite eu sei quem começou. Eu sei quem começou a 1h da noite. E o meu horário foi das 2 às 3. E eu fui dormir 4h30 da manhã. Porque preparando essa mensagem, por isso que às vezes eu exijo a sua atenção. Por isso que muitas vezes eu chamo a sua atenção. Porque nós não estamos brincando de trazer uma mensagem, de lhe falar bonito. Nós estamos buscando no trono. Nós estamos buscando de Deus. A semana toda pensando o que vos trazer nessa noite. Ouvindo ministrações e ministrações. Para que eu pudesse também dali extrair algumas coisas. Para que Deus pudesse te alimentar. Então cabe a você, criança, adolescente, obreiro, jovem, prestar atenção. Deus te ordenou. Você tem que orar. Pastor, pega leve. Eu comecei agora. Diga para que começou agora. Você também está na fila. Não importa quando começa. O que importa é que você tem que aprender. Que você tem que orar. Quando a Bíblia, em 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, 5,17, a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Ele não está dizendo, se você quiser, ore. Ele está dizendo, ore sem cessar. Ore sem parar. E como nós vamos orar sem cessar? Quando você levanta de manhã,
tira a Deus 15, 10 minutinhos, faz uma oração, faz uma leitura, vai para o trabalho. E no trabalho você liga tudo o que acontece a Deus. Você chega no semáforo fechado, você é atrasado, você fala, glória a Deus, Senhor, preciso ir rápido, abre sinal para mim. Você começa a ligar tudo com Deus. E à noite, quando você sai do seu trabalho, na sua moto, na sua bicicleta, chegando em casa ou no banheiro, você está dizendo, Deus, muito obrigado, porque um dia de vitória tu me deste, e eu estou aqui hoje, Senhor, tomando meu banho, preparando para jantar, ou preparando para fazer isso, porque o Senhor me deu livramento. Orai sim, mas não é só isso. Lucas 21, 36 diz assim, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem, que é Jesus. Então Jesus ele diz assim, olha, você tem que vigiar. Vigiar é manter-se vigilante, é manter-se atento. E além de se manter atento, você tem que orar para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé diante de Deus. Essa passagem Deus está dizendo, olha, primeiro eu quero que você vigie, quero que você fique atento, mas além disso, eu quero que você ore. Por que eu quero que você ore? Para que você escape. O versículo está dizendo, para que você escape ou escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Então quando eu oro, eu posso escapar de muitas coisas que estão para acontecer. Explicando, eu posso dizer para você que talvez, com certeza, se você vigiar e se você levar a oração a sério, pode acontecer como Ezequias. O profeta Isaías recebeu uma direção de Deus e disse, Isaías, vai a Ezequias, disse, para arrumar a casa dele, porque ele vai morrer. Ezequias recebe a palavra, não fica bravo com o profeta, não mandou matar Isaías. Por que tu fica bravo quando vem uma palavra exortativa para você? Por que muitas vezes nesses dias, quando uma palavra parece nos chacolejar, a gente fala que a chaleira está fervendo, a gente fica bravo com o transmissor? Se temos que ficar bravo, não fique bravo com o transmissor, que sou eu. Você tem que ficar bravo, então é com o Senhor. Ele diz, olha, você tem que vigiar e você tem que orar para que você possa escapar de coisas que estão para acontecer. E ainda ficar de pé diante do Filho do Homem. É uma ordem de Deus a oração. Lucas capítulo 6 e verso 12, diz assim, naqueles dias, retirou-se para o monte, Jesus retirou-se para onde? Para onde? Para onde? Para o monte, a fim de fazer o churrasco, a fim de conhecer o shopping novo, a fim de inconveniência tomar o lame, a fim de ir pescar nas montanhas, a fim de pegar truta nas montanhas. Ele subiu no monte para ver o sol nascer? Diga para o teu irmão, muitas vezes nós subimos no monte Fuji para ver o sol nascer, mas não queremos dobrar o nosso joelho e orar para a glória de Deus descer na nossa vida. Temos a facilidade de treinar uma semana, subir naquele monte Fuji que não tem graça nenhuma, é só pedra, e ver o sol nascendo, o sol e desce. Mas não dobra o joelho para ver a glória de Deus descer na sua vida. Tem preguiça de orar. Para que você possa, e Jesus subiu no monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Jesus sobe no monte. E quando a gente sobe no monte, é pouca gente que acompanha. Subiu só. E lá ele começou a orar. E lá ele colocou-se diante de Deus.
Lembra comigo que ele tinha fome, ele também tinha carne, ele tinha necessidades fisiológicas e outras mais. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ah, como é isso? Não sei como é isso, mas é isso mesmo. Deus o fez, o colocou na barriga da Maria, pelo Espírito Santo foi concebido, e ele é 100% homem, 100% Deus. Então tinha fome, tinha necessidade, o pé doía. Mas ele está lá orando. E quando ele começou a orar, passou a noite. Por que eu estou dizendo que ele era 100% homem? Porque se Jesus passou a noite orando, você pode também orar. Você é 100% homem? Você é 100% mulher? É? Você é vaso de barro? Você tem o Espírito Santo dentro de você? Então diga comigo, eu sou 100% homem. Mas eu tenho a divindade dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que é santo! E nós podemos passar a noite orando. Primeiro ponto. Temos que entender isso bem claro. Oração não é um pedido. Oração é uma ordem. Jesus disse, eu estou te mandando. Se eu preciso orar, quanto mais você, verme. Quanto mais você, pastorzinho e minha tigela. Quanto mais você, presbítero, que o vento te leva. Quanto mais você, diácono, que só come picanha. Quanto mais você, irmão, que só tem vontade de comer pizza. Quanto mais você, levita, que nem ensaia, nem ora. Quanto mais você precisa orar. Diga ao teu irmão, Jesus não está brincando. É uma ordem. Segundo, para a gente bem rapidinho, isso é mais leve. Por que temos que orar? Porque a oração é um relacionamento com Jesus. Orar não é falar com Jesus. Orar é um relacionamento com Deus. Porque Jesus não quer que você fale com Ele e não se relacione com Ele. Jesus quer que você se relacione com Ele. Então, a segunda coisa que eu quero mostrar para você, que a oração é um meio de relacionamento com Deus. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Deus pode falar com você através do seu namorado, através do seu filho, através do seu patrão, através de um irmão, através de um acidente, de um livramento, de uma enfermidade, através das árvores. Deus pode falar com você através de um animal. Ele falou com Balaão através de uma mula. Ele pode falar com você através do pastor. Ele pode falar com você através da Bíblia. Ele pode falar com você através da natureza. Deus, Ele pode falar com você e Ele tem muitos meios para isso. Mas você só tem um meio para falar com Deus e chama oração. Se você não orar, você não fala. Mas não tem importância, o que importa é Deus falar conosco. Não, evangelho é relacionamento. Se você não tiver relacionamento com Jesus, você não nasce de novo. Por que que nós somos cristãos e nós vivemos o cristianismo? O que que é cristianismo, irmãos? Cristianismo é um relacionamento com Cristo. Gente que ama Jesus Cristo, se relaciona com Ele. Pastor, mas eu venho à igreja. O fato de você vir à igreja, você pode vir à igreja e não ter relacionamento com Ele. Porque o fato de vir à igreja não te leva a um relacionamento. O que leva você a ter um relacionamento com Ele chama oração. E aqui eu quero dar uma explicação mais profunda do que é oração. Quando um homem, quando uma mulher não respira mais, ele está... Não entendi? Não entendi. Quando um homem, uma mulher,
uma criança, o ser humano não respira mais, ele está? Ele está? Por quê? Por que não? O crente que não ora está morto. Pastor, por quê? Porque a oração é o oxigênio do cristão. Se alguém tivesse coragem aqui, coragem, e se eu incitar tem, você vai ver algumas pessoas dizer, eu estou morta, não tenho orado mais, estou fraco, desanimado, levanto todo dia zangado, eu levanto nem com o pé direito, nem com o pé esquerdo, eu levanto até sem pé. Minha vida está seca. Eu não sinto mais a presença de Deus, eu estou tão vazio. Porque a oração, ela é o oxigênio do cristão. Não existe pastor sem oração. Não existe obreiro sem oração. Não existe crente sem oração. Se você não ora, diga para o teu irmão, você está? E se você está morto, você pode ressuscitar nessa noite. Vamos orar, irmão. Vamos orar, irmão. O irmão fala, ai Jesus, sai capeta do inferno. O povo tem medo de oração. Igreja com 500 membros, 500, culto de quarta-feira de oração, 30 membros, 30. Sexta-feira, final de semana, culto, vigília de oração, igreja de 500 membros, 50 pessoas na oração. Por que o povo está morto? Por que as igrejas nem mortas estão mornas? Por que o povo, você não vê unção, você não vê glória, você não vê acontecimentos? Porque o povo não ora. O povo brinca, então eles estão mortos. Pastor, ainda bem que eu comecei a orar essa campanha aí. Ainda bem que deu 17 horas. Mas sem citar aqui, muitos nem oraram. Mas eu não quero te fazer isso. Porque a campanha desse mês é para que você tenha experiência de oração. Porque a oração é o oxigênio do cristão. Como você não respirar, significa que tu está morto. Se você não orar, significa que você está morto. Vai ser questão de dia, você vai começar a feder. Vai ser questão de dia, você vai começar a cheirar mal. Eu vi esses dias, talvez na segunda, se for para a segunda fase das eleições, eu quero ser mesário. Porque eu quero ver a cara de muita gente. E hoje eu pude ver a cara de muita gente. Eu vi uma irmã que estava no nosso meio tanto tempo, quando ela me virou a cara. Por quê? Fedeu. Porque onde não há oração, a morte. Onde há morte, há fedor. Pecado. Oração é relacionamento, é um meio de relacionar-se com Deus e pegar o oxigênio de Deus para a nossa vida espiritual. Muitas vezes olhamos alguns crentes e falamos, cara, esse crente não cai mais de jeito nenhum. Meu Deus, tinha tudo para cair, mas está glorificando. Por quê? Oração não deixa você morrer. Vamos rapidinho, que tem uns pontos mais aqui interessantes. Eu quero ministrar o seu coração. Diga para o teu irmão, oração é o oxigênio da sua vida espiritual. Pastor, mas Deus veio me exortar. Toda exortação de Deus é para a sua edificação e para a sua consolação. A palavra de Deus não quer matar, também não quer somente te alegrar e não quer somente te edificar. A palavra de Deus tem três funções nessa noite: te exortar, te edificar e te colocar para cima. Te colocar para orar, para que você possa ver o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. Ordem, oração é um meio de relacionamento,
Quantos, eu quero ouvir bem forte. Não seja induzido. Mas se você quer ter uma vida de oração, eu quero ver um amém bem forte. Eu não sirvo para pregar gravando ou filmando, porque quando os camaradas vão ouvir lá, falam, mas pastor, não tem jeito. Mas eu tenho que falar, irmão. Parece umas cabritinhas. Quantos querem ter uma... A menos que tu não é crente, não quer saber de Deus, não quer nada. Quantos querem ter uma vida de oração? Diga um amém bem forte. Então, abra Êxodo 33, versos 7 a 11, e nós vamos extrair desses versículos as experiências que Moisés teve, e nós vamos transportar para nós, e nós vamos nos tornar homens de oração. Amém? Bem rapidinho, porque a hora não para. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da consagração. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava onde? Fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia cada um em pé à porta da sua tenda e olhava pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, colocava-se na porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. E todo o povo se levantava e cada um à porta da tenda e adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face. E como qualquer pessoa fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Primeiro ponto, ou terceiro ponto. Para nós, para gerar uma vida de oração, não estou falando no momento de oração, para gerar uma vida de oração nas nossas casas, nas nossas vidas, nós precisamos entender que a Bíblia diz no verso de número 7, que Moisés, ele fazia algo interessante. Olha aí, Moisés. Ora, Moisés dizia o quê? Costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial. Para nós gerarmos em nós uma vida de oração. Primeiro, segundo, terceiro, nós temos que ter costume. Presta atenção que no verso 7, Moisés não está falando da tenda da aliança. Tinha a arca da aliança, tinha o tabernáculo. Essa era uma tenda. E quando essa tenda parava, eles estabeleciam essa tenda. Todo o povo fazia as suas tendas, que eram as casas deles, móveis. Mas ele pegava a casa dele e ia sozinho montar fora da cidade. Fora, distante do povo. Aí ele montava aquela tenda e entrava ali, e a glória do Senhor vinha ali, e ali ele falava com Deus, e ali ele recebia as pessoas que queriam uma palavra de Deus. Moisés, ele tinha o costume de sair fora do povo, do meio do povo, armar uma tenda e orar. Então, a terceira coisa que temos que saber, o porquê orar, nós temos que gerar um costume de orar. Moisés tinha um costume. Pegava a casinha dele, ponhava nas costas a lona, aquele tudo. Ia lá fora, fazia uma tendinha e ficava longe do povo. E você que estuda, você sabe
Quem sabe quantos dias você tem que fazer uma coisa para gerar hábito? Para gerar qualquer hábito, como escovar dente, lavar rosto, tomar banho. Por exemplo, se você ficar 21 dias levantando de manhã e tomando banho para ir trabalhar, gerou um hábito. Sabia disso ou não? Não sabia? Não sabia? 21 dias. Se você começar a fazer uma coisa, gera um hábito. Isso é ciência que diz. Isso é fato. Então, se isso gera um hábito, se eu fizer um propósito de orar por 21 dias, isso vai gerar em mim um hábito e vai me levar a ter um costume de oração. É claro que quando você começa, você até briga com Deus. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei orar, eu não sei falar. Já está orando. Senhor, eu não consigo ficar 5 minutos aqui. Meu Deus, olha, eu quero sair daqui, eu não consigo ficar aqui. Você já está orando. Então, se você fizer isso por 21 dias, vai gerar um costume. Pastor, eu não sei orar, não. Você não é que você não sabe orar, você não tem costume de orar. É isso. Por isso que a oração é um peso. Por isso que a oração é difícil. Quantos têm dificuldade de escovar o dente? Costume. Se você quer gerar uma vida de oração, você precisa ter costume. Moisés tinha costume de armar a sua tenda e entrar dentro dela para orar. Você tem que começar a ter costume, a achar um cantinho na sua casa para você ir orar. Irmãos, eu não vou levá-los para o céu e nem você vai me levar. Se eu fosse você, comia o que você pudesse aqui e colocasse prática lá fora. Porque a questão de céu e inferno é você que decide, não sou eu. Questão de vitória e derrota não sou eu que decide, é você. Diga para o teu irmão, costume. Falta a você costume de orar. No mesmo versículo 7, para nós gerarmos uma vida de oração, porque não estamos falando de, Jesus, estamos falando de formar um hábito. Nós precisamos ter sacrifício. Por quê? Você acha que Moisés pegava a tenda dele, era leve aqueles pau? Você está pensando que a tenda que Moisés estava montando era a tendinha que você vai fazer churrasco aí no verão? Não era aquela tendinha que você puxa aqui, puxa ali. Não, filho. É tendona de anos e anos atrás. A lona não era lona, era couro. O ferrinho não era ferrinho desse ferrinho aí, que é só para você comprar uma barraquinha para um verão, o outro não presta mais. Era pau. Tinha que levar tudo na costa, aquilo. Tinha que colocar. Então era um sacrifício. Olha o Taifu. Está escutando o vento ou é trem? Então Moisés não podia. Ele não pedia para ninguém armar a tenda dele. Ele mesmo armava. Nós não podemos terceirizar a nossa vida de oração. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. É bom receber uma oração. Eu preciso disso, você precisa disso. Mas nós não podemos terceirizar. Pedir que outro faça o que nós devemos fazer. Sacrifício. Você tem que se prostrar diante de Deus. Você tem que pagar o preço. Você tem que começar a fazer algo. Você tem que começar a abrir a sua boca. Porque orar não é prazeroso, é sacrificial. Depois é prazer, mas agora não, você tem que gerar isso na sua vida, e ninguém que gera, todo mundo que gera sabe que dói. Todo mundo que gera um filho sabe que dói quando nasce, mas quando nasce é alegria. Então a oração pode até doer um pouco, mas quando ela nascer, vai ser momentos de alegria.
sacrificial. Ele não pedia para ninguém montar a tenda. Pensa comigo que Moisés... Quem era Moisés? Moisés era um dos maiores líderes. Ele podia orar. Josué, fulano, 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 pega aqui. Monta a barraca para mim lá. Por que Moisés não fazia? Se fosse eu, fazia, ele não faria. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era uma função dele. Eu vou montar a minha barraca, porque eu vou orar. Sabe o que eu quero dizer aqui? Muitas vezes nós ficamos falando para o marido, você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. Tem que orar, tem que orar, tem que orar. Vai orar você, infeliz. Pastor, que palavra, o senhor não me ama? Claro que te ama, irmão. Mas o que vem do céu vai. Se não é para você, você pega e joga para o irmão, mas para alguém é. Vai orar tu. Sacrifício. Eu vou lhe confessar algo. O SA. Se vocês ficarem, presta atenção, só dependendo da minha oração, vocês estão fritos. Ai, pastor, que revelação. Se depender só da minha oração, vocês estão no estreito. Vai orar. Vai orar. Vai orar. Deus está dizendo, vai orar. Vai ser sacrificial, vai pôr o joelho no chão. Estamos vivendo em momentos de julgos desiguais. Qual que é o julgo desiguais entre os casais hoje? Mulher ora igual uma condenada. E o marido usufrui da oração dela. Oh, glória, aleluia. Oh. Meia dúzia de irmão vai no cu de oração. E toda a igreja, estou sentindo unção. Meia pessoa ora no ministério de louvor, estou falando oração. E todo mundo fala, pelo menos alguém está orando. Diga para o teu irmão, se depender só da minha oração, tu está no caldeirão. Sacrifício. Minha mulher ontem, preocupada comigo. Se 2 horas da manhã eu vou orar. Preocupadinha, põe até relógio. Diga para o teu irmão, sacrifício. Se você pôs a mão naquele saquinho e pegou aquela responsabilidade, se você falhar nessa direção que Deus te dá, se prepara, porque você vai cair no caldeirão. Ninguém te obriga, mas quando você põe a mão para fazer algo, seja responsável. Seja homem, seja mulher de Deus. Não brinque com Deus. Não brinque. Você pode brincar comigo, você pode brincar com Itamar, você pode brincar com todo mundo, mas não brinque com Deus, porque Ele te conhece, Ele te sonda. Ele sabe, os seus cabelos, mesmo que seja pouco, estão contados nas mãos do Senhor. Não cai um fio da sua cabeça que Ele não saiba. Não brinque com Deus, brinque com todo mundo, mas não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Sacrifício. Queremos gerar isso em nós. Queremos que isso seja prática. Então temos que entender que é ordem. Oração é meio de relacionamento. Oração é um costume que nós vamos ter que colocar na nossa vida. E oração é sacrifício. Não vou deixar a minha mulher descabelar de orar e eu não vou fazer nada. Não vou deixar o meu pastor descabelar de orar e não vou fazer nada, obreiros. Não vou deixar o meu pastor se acabar fazendo até o que ele não pode. Eu vou pagar o preço do sacrifício. Nós queremos união. Não. Nós queremos comunhão. Meu.
O cara não gasta meia hora por semana de oração e vem aqui e quer. Oh, glória. Oh. Que unção que tu quer, rapaz? Que cultaço que tu quer? Ah, eu quero. Tu não ora meia hora por semana. Ah, pastor, eu oro. Então Deus está falando com quem não ora. Porque eu tenho certeza. Se tem gente que ora, tem gente que não ora. E aí vem. Não tem alegria, não abre a boca, não faz nada, não chora em casa, não louva em casa, não faz nada em casa, vai fazer aqui. Sacrifício. Aqui é bom, meu irmão, aqui é só glória. Receba! Receba! Quero ver amanhã, segunda-feira, ao que você levantar. Encarar aquele serviço pesado, encarar aquele monte de crente. Paga imposto ou não paga? Quase que dá vontade de mandar para o Brasil, né? Quem paga ou não paga? O povo quer dar nó em todo mundo. Ah, se eu fosse prefeito de Acura Dante Comac, ia cortar um monte de benefícios. Você ia ver como que o povo ia trabalhar. Seguro-desemprego? Aquele segurinho que tem aí, como é que chama? É que o pessoal gosta. Como que é o nome em japonês? Tutaku-tiate. Esse negócio assim. Todo mundo quer tutaku-tiate. Mas tem um que é pessoa que não pode trabalhar. Como é? Que a prefeitura dá? Seikatsu Rogo. Todo mundo quer ir no Seikatsu Rogo. Aí agora começaram a cortar. E eu falei, tem que cortar mesmo. Porque Seikatsu Rogo é para pessoa necessitada. Não é para marmanjo fazendo academia. Diga para o teu irmão, sacrifício. Quarto, para nós gerarmos em nós oração, nós temos que ter uma tenda individual. Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora. Para nós gerarmos uma vida de oração na nossa vida, nós temos que muitas vezes ter o nosso cantinho secreto de oração. Seja dentro do carro, seja no monte, seja fora de todo mundo. Porque Moisés entrava para orar, o povo ficava de pé. Glória! Até que fim alguém ora. Aí a nuvem cobria, eles ajoelhavam e louvavam. Até que fim alguém vai orar. Individual. Você tem que aprender a orar sozinho. Só subo no monte se for acompanhado com um batalhão. Sobe no monte para orar, rapaz. Vai buscar a presença de Deus. Vai no teu quarto, vai orar. Como diz a irmã Elisângela, o caldo está esquentando. Mas fica aí. Vai ser bom. Ele montava a sua tenda longe. Era uma tenda individual. Era ele que fazia. Era ele que levava. Ele subia naquele lugar, entrava dentro da tenda. Não era Josué que orava. Quem orava era Moisés. Senhor. E a Bíblia diz que Deus vinha e fechava a porta, dizendo assim, meu servo está na minha presença. E a Bíblia diz assim, e falava Deus com Moisés como falava qualquer pessoa com o seu amigo. Você quer essa experiência de oração? Então você tem que começar a orar em lugar secreto, sozinho. Ontem na oração, eu fiz 5 perguntas. E minha mente começou a dar resposta. Eu falei, não, Deus. Te peguei. Quero que tu responda na Bíblia. Fiz a primeira pergunta. O Espírito de Deus. Capítulo tal, versículo tal. Eu marquei. Terceira pergunta, quarta pergunta, quinta pergunta. Primeira pergunta ele foi dando. Segunda, terceira, quarta pergunta. Acabei o meu propósito de oração. Fui ler a Bíblia. Falei, meu Deus. Muito obrigado. Teve uma que ele falou até assim.
Você não aceita conselho. Eu falei, é verdade, Jesus, me perdoa, a partir de agora eu quero aceitar conselho. Deus quer falar com você. Mas você quer ficar na saia do papai. Papai ora nesta casa. Mamãe ora. E os irmãos oram. E você? Hã? E você? Posso ouvir um glória a Deus? Afinal de contas está gravando. Aleluia. Quero concluir essa mensagem. Moisés entrava para orar. E a Bíblia diz que o jovem chamado Josué, que era serviçal, era empregado dele, sempre estava com ele. Moisés orando e ele ali perto da tenda, só ouvindo aquilo. Ele dentro da tenda, Cristiane. Ah, Cristiane, te peguei. Minha mãe ora, pastor. Fica só na dependência da oração dela. E você vai para o vinagre. Só a oração do papai, a oração da mamãe não é suficiente. Deus quer que você ore. Deus quer ouvir a sua voz. E ele orava. Quem que estava lá? Só Josué. Ouvindo o papo dele com Deus. Fumaça, aquela coisa toda. Olhando. Cara, eu queria ajudar ele, mas ele não deixa. Ele pega a tenda dele, ele faz sozinho. O que está acontecendo? Chega um momento, porque esse momento vai chegar, que é o momento da partida de Moisés. Moisés vai morrer. Deus precisa de outro homem. Será que Deus vai lá no meio do povo? Deixa eu ver se eu acho alguém para assumir Moisés. Deixa eu ver se acho alguém para colocar, para suceder Moisés. Foi isso que ele fez? Da onde Deus pegou um homem para ser sucessor do maior líder? Pensa comigo. Sou o pastor Carlos. Aí uma igreja me liga e diz assim: pastor, estamos precisando de um pastor aqui na nossa igreja. É uma igreja grande. Uma igreja, tem milhares, milhões de pessoas. E eu quero que o senhor pastoreie. E eu digo assim, tá bom, e quem que eu vou? Eu vou entrar no lugar de quem? Do pastor Moisés. Então, ele fez o mar abrir. Ele fez o Jordão abrir. Ele pegava o cajado, tocava na rocha, a rocha saía água. O que você falaria? Hã? Eu? Só esses milagrinhos ele fez? Eu não estou abrindo nem o esgoto de casa. Está entupido, estava entupido esses dias. Quando Deus precisou de alguém, ele foi procurar onde? No meio do povo, que não orava. Hã? Aonde que ele achou? Aonde que ele achou? Aonde que ele achou? Quem que ele achou? Josué. Josué. E Josué estava aonde? Aonde? Perto da tenda, junto com Moisés. Eu quero lhe dizer, se Deus precisar de alguém, Ele não vai procurar quem não ora. Não vai. Não vai. Ele vai procurar quem está orando. Ele vai no culto de oração. Sábado agora, 19 horas até as 22 horas, a salinha do Dante está aberta. Quero ver se você vai orar. Você mora do lado e não vai. Se Deus precisar de alguém, Ele não vai atrás de você na sua cama, Ele vai no culto de oração. Ele vai debaixo nos lados das camas, onde as pessoas estão orando. Ai, pastor, eu quero ser tão usado por Deus. Ai, pastor, eu quero isso. Ele não vai te achar no meio do povo. A Bíblia diz assim em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Não podemos esperar a manifestação de Deus se não dermos o primeiro passo. Vamos orar, vamos fazer a nossa ceia. É ordem. Oração é meio de relacionamento. Para gerar o costume de oração, para gerar uma oração nós temos que ter costume, nós temos que ter sacrifício, nós temos que ser individual. E quando Deus precisar de alguém,
Ele vai querer alguém que ora.